the forest has always been here. Before cities, before borders, before any other civilization, it already existed. Within it, the first peoples learned to listen to the land. Here, the forest was not just a space to be exploited. It was home, memory, and sacred. The rivers were living pathways, the trees had names, and every step on the soil was taken with reverence. It was understood that humans were not owners of nature, but part of it. For centuries, this balance remained intact, until those who saw the land differently arrived, seeing it not as a collective home, but as private property, not as a source of life, but as a mere resource. And then the destruction began. First came the invasions, then the expulsions. Entire peoples were torn from their lands, villages burned, languages silenced. This is the fight that is underway, and this is the story that we need to tell. E eu falo para os brasileiros, você tem noção que no Brasil a gente tem mais de 300 povos, mais de 270 línguas aqui no nosso país? Dois anos atrás, Mato Grosso do Sul era o segundo estado com maior população indígena do país. Atualmente, descemos para o terceiro estado. E não é porque outros estados estão crescendo, os povos indígenas dos estados. É porque o nosso estado está morrendo muito indígena. Fora que não permite crescer, por conta da agricultura, do agronegócio que ataca nossas comunidades e por conta da falta de terra, da falta das demarcações de terra para onde a gente possa morar, produzir e sobreviver. O episódio foi conhecido como o Massacre de Hashimo. Na ocasião, de acordo com a Polícia Federal, 16 indígenas foram assassinados por um grupo de garimpeiros. Nesse grupo de indígenas que foram assassinados, mortos a tiros e depois mutilados com facão, havia um bebê, crianças e também mulheres que faziam parte.
Homens da Força Nacional vão reforçar a segurança na aldeia do Paraná, onde 4 indígenas foram baleados, incluindo uma criança e um adolescente. A Polícia Federal investiga o ataque. A região é alvo de uma disputa histórica entre fazendeiros e indígenas. A comunidade afirma que esse foi o 4º ataque nos últimos 7 dias. The forest, which has always protected its children, is now crying out for help. Each year, thousands of hectares are lost to illegal deforestation. Miners push deeper into indigenous lands, poisoning rivers with mercury. Land grabbers fence off territories, expel communities, and threaten leaders. And this brutality is made possible by one simple fact. Indigenous lands are not officially demarcated. Without demarcation, there is no security. Without security, there is no forest. Without the forest, there is no future. Studies confirm that protected indigenous territories contain up to 80% of the world's biodiversity. But how can these communities continue to protect the land if they have no guarantee they can remain on it? This is not just a fight for justice for indigenous peoples. It is a battle for survival for all of us. Nekame iami kukuraja ibinoro ke me iami kukuraja marida me iami yokra me iami miyokara kam kajine bali me kod boy ne hateri kam me kod hamin ben bali ikukuraja amirin yibkube kutomu ne aria pia minha kaji bali urboy. A nossa luta é por todos os povos indígenas do Brasil, mas principalmente pelo futuro das nossas crianças que estão lá no nosso território, que muitas vezes não sabem se vão ter um espaço para construir sua casa, não sabem se vai ter uma árvore para subir, se vai crescer na mesma liberdade que a nossa geração cresceu. A nossa luta é por uma terra livre, por uma terra onde haja liberdade e pelos nossos territórios demarcados. In 1988, Brazil took a historic step. The new constitution recognized the original rights of indigenous peoples, guaranteeing the demarcation of their lands and protection against invaders. But today, more than 30 years later, these rights are under threat. The Marco Temporal thesis attempts to rewrite history, claiming that indigenous peoples only have the right to their land if they were physically present on October 5th of 1988. But this argument ignores a crucial fact. Indigenous peoples were forcibly removed from their lands for centuries. How can they prove their presence in a place they were violently expelled from? If this thesis is approved, thousands of communities could lose their right to their own land. They will be erased from the law.
But this battle will not be won without resistance, and indigenous peoples know it. A Constituição de 88, quando previu no artigo 231 e 232 o direito dos povos indígenas, previu o direito originário a essas terras, né? E o que se sinaliza hoje dentro do Congresso Nacional, inclusive na Suprema Corte também, é a limitação desses direitos. A tese do marco temporal é uma tese jurídica reacionária, né? Que desconsidera que os povos indígenas ocuparam diversos territórios ao longo dos anos no Brasil e que em 1988 esses povos não necessariamente estavam nas suas terras, mas existem documentos, comprovações, estudos que mostram que eles ocupavam aqueles territórios. O ataque aos povos indígenas no Brasil é um ataque ímpar, né, comparado a qualquer outro país do mundo. Muito sangue foi derramado, esses povos foram escravizados também, mas a gente precisa discutir política pública com seriedade. O marco temporal é uma tese que atrapalha muito a demarcação dos territórios, né, a garantia dos direitos desses povos. Por isso, a gente, que é aliado da pauta indígena, que é aliado dos povos aqui no Brasil, a gente tem discutido isso com muita profundidade. E a gente, às vezes, se preocupa com as competências do STF. A justiça brasileira precisa ser guardiã da Constituição, mas também precisa atuar dentro dos limites das leis que nós aprovamos aqui no Congresso. Principalmente no tocante à demarcação dos nossos territórios, né? As terras indígenas nesse país, que há um passivo, né, enorme por parte do Estado brasileiro, pós a Constituição de 88, que tem um marco regulatório que ali garantia que em 5 anos o Estado precisava resolver essa problemática da demarcação de terra indígena e que, infelizmente, mais de 30 anos se passaram e hoje ainda não temos essa resolutividade desses problemas no tocante à demarcação das terras indígenas. Em alguns momentos, outros ministérios se somam, mas quando nós cobramos, é o todo. É todos os ministros envolvidos, é a Casa Civil, né? É o Presidente da República, e se colocar e, de fato, abraçar as causas indígenas e não ficar só na narrativa, nas entrevistas ou nos momentos onde há visibilidade pública. The 20th Free Land Camp, Acampamento Terra Livre, was a true cry of resistance. For days, Brazil's capital was taken over by indigenous peoples from every region of the country. They came from the Amazon, the Cerrado, the Pantanal, the South, and the Northeast. They came with their headdresses, their collars, their chants. They did not come to ask for favors. They came to demand respect. Indigenous leaders spoke in the Senate, faced members of Congress, and stood eye to eye with those who tried to deny their rights. Their message was clear: we will not accept this.
Sou uma das anciãs que a gente vem há anos na luta pelos nossos direitos. Estar aqui na ATL hoje é muito importante para os nossos povos indígenas. Não só Terena, são vários povos que tem no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Então hoje a gente está fortalecendo juntos mais um ano. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Nós estamos aí todo ano e não vamos parar enquanto não estiverem o governo não efetivar a demarcação de nossos territórios. Esse é o nosso maior sonho. Nós estamos aqui mais ou menos com 20 mil indígenas, 20º ano de ATL dentro de Brasília. Ficamos mais de 135 anos sem ter os microfones dessa casa, que demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena aqui no Congresso Nacional. 20 anos que a gente chega em Brasília com essa força, com essa grande mobilização, que não é mais só a maior mobilização indígena do Brasil. O acampamento Terra Livre já se tornou a maior mobilização indígena do mundo. Há 20 anos atrás, 2004, vi delegações de Roraima, de Rio Grande do Sul, do Nordeste, liderando nós que estão aqui presentes. Eu me lembro muito bem que a primeira demanda que os povos indígenas trouxeram a Brasília foi a demarcação das terras. Que quando o Congresso Nacional recebia os povos indígenas com spray de pimenta, bala de borracha e não existia microfone, foi o movimento indígena brasileiro, uma força ancestral, que conseguiu impedir e barrar a aprovação da PEC 215, que tentava transferir a demarcação dos territórios indígenas do poder executivo para o legislativo. Esse enfrentamento continua na necessidade da desinclusão completa das terras indígenas, seja no Turucu, seja Caiapó, seja o povo Yanomami e todos que têm garimpo, madeira ilegal. A gente já conseguiu fazer a desinclusão da terra indígena Pitereu. É apenas o começo. Temos a clareza de que ainda é insuficiente e que temos que trabalhar muito para poder fazer jus à luta dos povos indígenas do Brasil. Mas nós temos que ter na nossa consciência de que já foram mais de 5 milhões e de que foram eliminados 1 milhão a cada século da história do nosso país. Esse é o momento da reparação social, da reparação cultural, da reparação espiritual dos povos indígenas. A Amiga, ela tem feito um trabalho nos territórios, que é através das caravanas das originárias. A gente vai para os territórios ouvir as mulheres e debater com elas a presença das mulheres indígenas dentro dos espaços de poder. Então nós formamos um projeto chamado Bancada do Cocar. Esse projeto elegeu a ministra Sônia Guajajara como deputada federal e elegeu, a nossa deputada federal, Célia Chacriabá. E é uma conquista que é desafiadora, porque nós nunca estivemos nesse lugar, mas a gente quer estar nesse lugar para poder incidir dentro do Estado. The March of Indigenous Peoples always has room for new allies. Like the forest, they welcome those who respect their space and arrive with the purpose of standing together. Ministers, lawmakers, environmentalists, journalists, activists, and even ambassadors from different countries. The world is watching, and Brazil must decide which side of history it wants to stand on. As the guardian of its ancestral heritage and biodiversity, or as an accomplice to its own destruction. Es importante visibilizar movilizaciones como el de ATL también a otros pueblos indígenas en otros países latinoamericanos y otros países amazónicos. Creo que hay mucha oportunidad de colaborar y también mostrar todo el movimiento y fortalecernos entre nosotros.
So this is a clear-cut case for an ambassador to visit all these federal states in the northeast and north, to meet with the people, to identify ongoing partnerships, past partnerships, failed partnerships, and to use them as talking points to create a new dynamic. Muitas pessoas me perguntam, mas por que você está envolvido com a causa indígena? Por que você está tão envolvido com os povos originários? A gente ouve relatos constantes da violência dos corpos, da violência cultural, do preconceito, que isso é constante. Então a gente tem que levantar essa bandeira. E quando a gente vê os povos lutando, eles estão lutando pelo espaço da natureza, para manter a floresta de pé, para manter o nosso meio ambiente ainda funcionando. A gente está vendo as mudanças climáticas. E essa eu acho que é uma luta planetária, mundial. The Marco Temporal is still being debated, and indigenous territories remain unprotected. History has taught us that indigenous peoples have always been seen as obstacles to progress. But today, we know the truth. They are the rightful guardians of the planet's preservation. If we want a sustainable future, if we want climate balance, if we want life to continue in all its forms, we must guarantee indigenous rights. And the time to act is now. Time does not wait, and nature does not forgive. The forest is still standing. But for how much longer? O mais sensato e o melhor a se fazer é, de agora, as pessoas tomarem consciência de que a inclusão dos povos indígenas, a soberania do nosso conhecimento é muito importante. E eles estão aqui trazendo a família deles para mostrar a importância do que eles estão fazendo, da união dos povos. A gente não está vendo os nossos povos indígenas lutarem por aí para ganhar um pouco mais de espaço de terra, para construir um quarto a mais, não é isso. Eles estão lutando pelas florestas. Estão lutando para manter o nosso clima em ordem, o nosso meio ambiente em ordem. Eles são os nossos guardiões. Quem ainda não entendeu isso, está na hora de vir aqui, entender, ver de perto, conhecer. Um dos que eu mais gosto de fazer é o curunduá. O curunduá, ele traz esse significado do início pra gente. O início de uma nova fase, o início de uma nova vida, o início de um momento, sabe, na vida das pessoas. Então, meus parentes e minhas parentas, não perdemos nunca a nossa esperança. Como o Marquinhos Chumuro falou aqui, a nossa luta é infinita. As gerações futuras dos povos indígenas dependem desta luta e a gente precisa que o governo faça a sua parte, que ele faça aquilo que está dentro da Constituição, que é demarcar o nosso território. Mas a gente segue firme, com a nossa mobilização, com a nossa força ancestral, para dizer que o nosso marco é ancestral. Porque enquanto nossas pautas não forem atendidas, nós vamos permanecer de pé. Porque não vai existir parlamento brasileiro, não vai existir economia, não vai existir soja, não vai existir qualquer categoria diferente se não existir planeta.